Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam bem, galera. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril. Nós temos duas propostas de estudo para hoje. Uma delas é de língua portuguesa, né? Que vocês precisam postar lá no Unimestre EAD. E a outra proposta de matemática. E para o final de semana, nós temos também uma tarefa bem legal. Tá certo? Então, vamos lá, começando em língua portuguesa. Aqui no nosso plano de estudos fala o seguinte: na aula de quarta-feira, você leu informações sobre o gênero diário e também assistiu à videoaula da professora sobre o tema. Lembram que a gente aprendeu mais sobre o diário, as características, a estrutura? E hoje, então, nós vamos responder a atividade Tirar de Letra, da página 29 da apostila em língua portuguesa. E lá nós continuamos a discutir sobre esse gênero, né, o diário. Então, aqui na apostila, na página 29, primeiro nós vamos responder as questões 1 e 2. Né? Depois nós voltamos lá para o nosso plano de estudos para observar algumas coisas. E lá no final, nós vamos responder a questão 3. Então, vamos ver o que nos diz aqui, né, esse trecho de leitura e também a questão 1 e 2. Leia o trecho de outro diário, o de um menino que trabalha entregando pães e planeja seu dia de folga. Então, esse é um exemplo de diário também, ó. E diz o seguinte: boa noite, diário. Acho que só volto no domingo, que, como você sabe, é o meu único dia de folga. Além disso, vai dar para variar um pouco de assunto. Marquei um encontro com minha nova namorada. Só que ainda é segredo, não contei para ninguém. Então, olha só, o menino aqui do exemplo também utilizou o diário como um melhor amigo para contar segredos, como muitas pessoas também fazem em seus diários. Vamos ver o que nos pede então a questão 1. Como você acha que foi o encontro do menino e sua namorada? O que ele escreveu em seu diário depois de voltar desse passeio? Vocês não vão escrever essa resposta no caderno. Ela é para vocês imaginarem, pensarem. Então, você vai ler a pergunta e vai imaginar. Você pode contar, conversar sobre o que você imagina com alguém da sua família ou quem está cuidando de você. Ou também você pode imaginar, pensar sozinho como que foi esse momento, né? Será que foi especial? O que será que ele escreveu no diário sobre esse momento? Tá bom? Não precisa escrever no caderno por escrito, você só vai pensar. A questão 2 fala o seguinte: agora faça de conta que você é o menino da história e escreva uma página do diário no caderno. Então, pessoal, na aula passada nós vimos bastante sobre o gênero diário, né? Vocês assistiram a videoaula, lá a professora explicou quais são as características do diário, como é a estrutura dele. Lembram? Vocês podem voltar para a videoaula ou lá para o plano de estudos, onde está explicado, para lembrar como que a gente escreve um diário. Então, aqui também nós temos um exemplo, né? Um diário, ele começa com uma localização de data, aqui não tem, mas ele começa, né? Timbó, 16 de abril de 2020, por exemplo, ou sexta-feira, 16 de abril de 2020. Começa com uma localização de data, depois ele traz uma saudação, como por exemplo aqui, né? O vocativo, boa noite, diário. Depois ele conta sobre o que aconteceu no dia. E assim por diante, né? Ele se despede no final. Então você vai lembrar dos exemplos de diários que a prof trouxe e você vai criar a sua própria página de diário. Isso é muito legal, você vai poder contar sobre o que aconteceu no seu dia, ok?
A questão 3, você não vai fazer agora, porque ela é para conferir o texto que você escreveu. Então, a gente vai deixar ela por aqui, né? E depois a gente vai retomar ela. Primeiro, nós vamos fazer essa página de diário. E eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer isso. Então, vamos lá. Então, aqui no plano de estudos, a professora está explicando sobre a questão 2, que vocês vão criar essa página de diário lá no caderno de atividades. E para isso, vão começar em uma folha nova. Você não vai começar no meio da folha caso tenha espaço, você vai começar uma página nova, certo? E vão lembrar daquilo que a gente estudou essa semana, lá no plano de estudos também, sobre a estrutura do diário. Então, o diário de vocês, assim como nos exemplos, precisa ter data e ou local. Timbó, 16 de abril de 2020, ou sexta-feira, 16 de abril de 2020, ou abril de 2020. Não sei, né? Podem utilizar a criatividade de vocês para dizer qual é a data, o local. De alguma forma, referenciar isso. Depois, vocês vão colocar uma saudação no diário de vocês, como, por exemplo, querido diário, diário amigo, olá diário, ou vocês podem criar um nome para o diário de vocês. Depois que fizeram isso, vão escrever sobre o dia de vocês. O que vocês acham importante contar que aconteceu no dia de vocês? E no final, vocês vão se despedir. Boa noite, diário. Até amanhã, diário. Abraços. Ou podem criar uma assinatura, né? Uma despedida que é só de vocês, como no exemplo aqui. Então, para relembrar, né? Você vai colocar uma data no diário, vai botar uma saudação, depois vai contar sobre o seu dia e vai se despedir. Ok? Compreenderam isso? Então, aqui a prof tem um exemplo, que é uma página de diário que eu criei. Então, você pode se inspirar nela, olhar as partes que tem nela para fazer o seu. Mas faça o seu diário com coisas que são importantes para você, tá bom? Não precisa seguir nenhum outro modelo. Você vai escrever o que você acha que é importante no seu dia. Tá bom, pessoal? Terminaram, então, de escrever no caderno de atividades a página do diário? Vocês vão realizar a questão 3 lá da apostila. Então, vamos abrir lá para a gente ver o que nos pede a questão 3. Na questão 3, olha o que fala. Após a escrita da primeira versão, confira seu texto usando a tabela a seguir. Você vai corrigir o texto que você escreveu. Então, olha só, você vai ver aqui na tabela. Escreveu a saudação? Sim ou não? Você vai assinalar. Relatou algo importante? Sim ou não? Despediu-se em sua escrita? Sim ou não? Escreveu as palavras corretamente? Então, se você esqueceu alguma parte no diário, você vai voltar e vai colocar essa parte, tá bom? Você que está corrigindo o seu texto. Se você precisar de ajuda, você pode pedir para alguém corrigir para você a parte das palavras, também olhar se tem alguma palavra errada, tá bom? Pode pedir para algum adulto se tiver com você. Então, você vai fazer essa correção primeiramente sozinho, tá bom? Vai olhar se tem alguma coisa que precisa mudar, vai olhar a letra maiúscula nas palavras que precisam, a pontuação, tá bom? E depois que você fez isso, você vai postar a sua atividade lá no Unimestre EAD, ok? Como temos escrito aqui. Eu sei que para você deve aparecer um pouquinho diferente, mas você vai postar essa atividade aqui onde está escrito Atividade Língua Portuguesa, produção da página de diário, tá bom? É aqui que você vai anexar a sua atividade. Lembre-se de que se for mais de uma foto,
você não consegue colocar duas fotos aqui, tá bom? Da página do caderno, porque você precisa colocar um só arquivo. Então, você precisa fazer o que a prof ensinou lá no vídeo de ontem que eu postei no grupo do WhatsApp do terceiro ano. Você vai pegar as duas fotos e vai colar elas lá no Word e fazer um arquivo só. Tá bom, pessoal? É aqui que vocês vão colocar a atividade. Caso for uma foto só, não precisa fazer no Word, tá bom? Pode só colocar a foto aqui, da página do caderno de vocês, que é uma página de diário. Quem quiser fazer, pode fazer em PDF também, certo? Quem conseguir anexar o PDF também pode ser. Pessoal, essa página de diário que vocês vão me enviar, eu vou corrigir e eu vou fazer a correção dela. Vou realizar também contribuições caso for necessário, tá bom? Em seguida, eu vou enviar de volta essa página para vocês e vocês vão reescrever ela, fazer a versão final. Mas isso a prof ainda vai orientar, tá bom? Por enquanto, vocês vão apenas mandar para mim e eu vou corrigir a página do diário. Depois que você terminou, nós temos a nossa atividade de matemática de hoje também. Vocês lembram que ontem estudamos sobre a reta numérica, reta numerada, e em específico vimos sobre a adição na reta numérica, a soma, né? A conta da matemática de somar. E hoje, então, nós vamos aprender sobre a subtração, ou seja, sobre as contas de diminuir, né? As contas de menos. E para isso, você vai abrir o seu livro, lá na página 30 e 31, a apostila de matemática, e vai acompanhar a explicação da professora. Então, vamos lá. Então, como eu falei, ontem nós vimos sobre a adição na reta numérica. Lembram que a gente consegue fazer contas, né? Resolver problemas de adição andando, né? Caminhando para a direita na reta numérica, se deslocando para a direita. E hoje nós vamos ver como a gente consegue fazer cálculos de subtração na reta numérica. Então, vamos acompanhar ali no livro. Subtração na reta numérica. Para nos lembrarmos o que é a subtração. A subtração é a operação da matemática onde eu diminuo, eu tiro uma quantidade de outra. Diferente da adição, que é a conta de mais, onde eu acrescento um valor ao outro. Na subtração, eu tenho, por exemplo, 5 maçãs ao todo. 1, 2, 3, 4, 5 maçãs ao todo. Subtrair quer dizer que eu vou tirar 1, 2, 3 maçãs. Eu estou tirando 3 maçãs de 5. Então, significa que eu tenho 5 maçãs menos 3. E por isso, eu fiquei com 2 maçãs. É como se eu fizesse assim com riscos também. Eu tenho aqui 4 riscos, 5 riscos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou tirar 3. Então, tirei 1, tirei 2, tirei 3. Eu fiquei com 2, ok? Isso são as contas de subtração. É só um exemplo bem rápido para a gente relembrar o que é, ok? Então, vamos para a subtração na reta numérica. Eduardo tinha 34 bolinhas de gude e perdeu. Então, sempre na subtração eu vou perder, porque eu vou tirar. E na adição eu vou ganhar, porque eu estou acrescentando. Então, ele perdeu, quer dizer que vai diminuir a quantidade de bolinhas. Ele perdeu 7 bolinhas para Tiago no jogo. Com quantas bolinhas o Eduardo ficou? A gente pode utilizar a reta numérica também para fazer isso. Então, vamos ver, ó. Localize na reta numérica o número de bolinhas de gude que Eduardo tinha, antes de perder elas para o Tiago, né? De perder algumas para o Tiago.
Ele tinha 34 bolinhas. Vamos achar o 34. Achou? Então, localiza ele ali. Ele tinha 34 bolinhas. E ele perdeu 7. Se o Eduardo perdeu 7, ele não pode caminhar para cá na reta, porque para cá os números estão aumentando, ó, 34, 35, 36. Então, é diferente da adição, que eu desloco para a direita as casas. Na subtração, eu vou me deslocar para cá, porque os números estão diminuindo, né? Eu estou perdendo números, então eu vou caminhar para cá. Eu vou diminuindo a quantidade de bolinhas que eu tinha. Então, o Eduardo tinha 34, então ele vai começar a diminuir o valor que ele tinha para 7 bolinhas a menos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, até aqui, né? 7 bolinhas a menos ele perdeu para o Tiago. E com quantas bolinhas, então, ele ficou? Com 7, porque ele tinha 34, ele perdeu 7 para o Tiago, então ele ficou com 27. Entenderam? Sempre quando eu tenho uma conta de menos para resolver na reta numérica, eu vou andar para a esquerda, porque a esquerda é que representa uma diminuição dos números e a direita representa um aumento dos números. Quer dizer que para a direita eu estou acrescentando e para a esquerda eu estou tirando, diminuindo, perdendo, certo? Então, vamos ver aqui o que nos pergunta a seção Diga Aí. Partindo do número 34, como deve ser o movimento da reta agora? Qual que é o movimento da reta que a gente faz agora? Pensa aí. Então, o movimento da reta, ele deve ser para a esquerda. Então, você pode escrever ali, o movimento da reta, ele vai ser para a esquerda. Você não precisa escrever como eu estou fazendo aqui. Lembra que a prof está escrevendo pelo teclado do computador, arrastando o dedo, então não tem como ficar como a letra que a gente faz no caderno. Mas você vai escrever ali, o movimento sobre a reta agora é para a esquerda. Desenhe o caminho na reta para descobrir com quantas bolinhas Eduardo ficou. Então, a gente já fez isso aqui, né? A gente já andou para a esquerda e viu que ele ficou com 27 bolinhas. Ele perdeu 7 das 34 que ele tinha e ele ficou com 27. Então, Eduardo ficou com 27 bolinhas. 27 bolinhas. Escreve ali, né? Agora, a próxima questão. Escreva a operação que deve ser realizada nessa ação. Então, o que a gente fez quando a gente desenhou aqui na reta 34 menos 7 igual a 27? A gente fez justamente isso, a operação, né? Então, 34... Qual que foi a conta que a gente fez? Menos, mais... Foi menos, né? De subtração. Então, 34 menos 7, que é igual a 27. Entenderam, pessoal?
Agora nós temos as questões da seção lápis na mão. Antes de você acompanhar o restante do vídeo, tenta resolver essas questões primeiro sozinho, ok? Depois que você resolveu, então você continua assistindo para corrigir, tá bom? Então dá um pause aí e tenta responder elas. Pessoal, agora que você já respondeu as questões, eu vou te ajudar a corrigir elas. Então, pegue aí um lápis e presta bastante atenção que a gente vai resolvendo passo a passo. Realize as subtrações na reta numérica e escreva os resultados. Na questão A, qual que é o cálculo que a gente tem que fazer? 16, sinal de menos, né? Então, menos 9. Primeiro passo, eu vou localizar o 16 na reta numérica. Aqui está ele. E agora, eu vou diminuir 9. Então, eu vou andar 9 casas para a esquerda. Esquerda diminui, direita aumenta. Então, eu vou diminuir, vou andar para a esquerda, tirando 9, né? Diminuindo 9 casas. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em que valor chegamos? No valor 7. Então, 16 menos 9 é igual a 7. Agora a questão B, 17 menos 10. Qual é o primeiro passo? Isso mesmo, localizar o 17 na reta numérica. Localizamos ele, quantas casas eu tenho que diminuir? Andar para a esquerda, para o lado de cá. Eu tenho que diminuir 10. Então, vamos lá. 16, né? Eu vou contar 10 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diminuir 10 casas para a esquerda. E qual foi o valor que eu obtive? Foi o 7. Então, 17 menos 10 é igual a 7. E o que a gente pode observar nessas duas subtrações, da A e da B? No resultado delas, o que tem em comum? Então, se olharmos para as duas contas, nós vemos que o resultado delas é o mesmo, é igual. Todas as duas têm como resultado o valor 7. Então, o que você observa nas duas subtrações? Que o resultado delas é igual, né? Que o resultado é igual. E esse valor é 7. Então, escreva aí na resposta e faça um certo caso você acertou. Agora a questão C. 27 menos 12. Como que a gente vai responder essa questão? Vai localizar o 27 na reta numerada. E como é uma conta de menos, para onde que eu vou deslocar as casas? Para a esquerda, para o lado de cá. Então, sempre que eu diminuo, eu ando as casas para a esquerda. Então, vamos lá, ó, do 27 eu vou diminuir 12 casas. Então, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ufa, quase não deu, né? Chegamos aqui bem no finalzinho, ou no comecinho, né? Que ela começa aqui. E o valor que tivemos, então, diminuindo 12 de 27 foi 15. E se eu não tivesse os números aqui, como que eu faria a reta? Eu iria começar ela
aqui atrás, né? Porque agora eu vou deslocar para a esquerda. Eu vou querer diminuir. Então, eu poderia colocar aqui o 27, por exemplo. Eu ia botar o 27 aqui, deste lado, né? Porque eu vou caminhar para cá. E depois disso, eu ia, então, diminuindo, né? Como eu fiz aqui. Ia fazer uma casa, risquinho, outra casa, risquinho. E escrever depois 26, 25. E assim por diante, né, pessoal? Até chegar lá nas 12 casas a menos. Lembram que a gente viu sobre a ordem crescente e decrescente? Então, quando eu faço subtração, a minha reta eu vou diminuir na ordem decrescente, né? Do maior para o menor. E quando eu tenho adição, a ordem dos números é crescente, porque ela vai aumentando. Agora, vamos fazer a questão D, 28 menos 13. O que eu tenho que fazer primeiro para resolver? Localizar o 28. Cá está ele, né? O número 28. Localizei o 28, eu vou andar 13 casas para onde eu quero diminuir, então eu vou andar para cá, porque aqui é a ordem decrescente. Então, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cheguei até aqui. Quem é que nós temos? O 15, né? Eu andei 13 casas para a esquerda, eu diminuí 13 casas e o meu resultado foi 15. O que você observa nessas duas subtrações, a C e a D? De novo, o resultado delas é o mesmo, né? As duas tiveram o resultado 15, mesmo tendo contas diferentes. Lembra que na adição também isso é possível? A gente pode ter cálculos diferentes com o mesmo resultado. Então, nós observamos que na questão C e D, o resultado é igual, ele é 15. Tá bom, pessoal? Estão acertando? A subtração pode ser representada na reta numérica pelo deslocamento para a esquerda. Por exemplo, se quisermos tirar 17 de 24, podemos partir do 24 e contar 17 unidades para a esquerda. Lembram que antes era mais 1? Agora é menos 1, né? Nós vamos fazendo menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 17 vezes. Eu vou contando menos 1. E eu cheguei aqui no 7. Eu tirei 17 de 24, né? 17 vezes eu fiz esse menos 1. E eu cheguei no número 7, o resultado 7. Então, sempre lembra, quando eu vou fazer a conta de subtração, eu vou fazer o menos 1 na reta numérica. E quando eu vou fazer de adição, eu vou fazer o mais 1. Eu vou andar mais uma casa, mais uma, mais uma. E quando eu diminuo, eu vou diminuir uma casa, então eu vou fazer menos 1, menos 1, menos 1. Tá bom? Qual é a sentença matemática que representa essa ação? O que eu fiz aqui na reta? Eu fiz 24 menos, né? Menos quanto? 17. E isso foi igual a quanto? Igual a 7. Agora, qual é o resultado de 25 menos 18? Vamos andar aqui, ó. Eu vou usar a parte de baixo da reta. Vamos ver quanto é o resultado de 25 menos 18. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Qual foi o resultado 25 menos 18? Foi também 7, né? Agora vamos olhar para o último ponto que a gente tem aqui. Escreva outra subtração cujo resultado seja 7. Como que a gente vai descobrir outra conta que o resultado é 7? Será que vale a pena eu ficar fazendo um monte de risquinhos e de tentativas de subtração para eu descobrir o resultado? Eu acho que não, né? É muito mais trabalhoso e é mais simples eu utilizar o meu raciocínio lógico, eu pensar de outra forma, sem fazer no papel, né? Eu até posso usar o papel, mas não preciso ficar fazendo um monte de cálculos até eu descobrir. Como que eu posso fazer? Eu sei, né? Já tive aqui nas outras questões contas que deram o resultado 7. Então, 24 menos 17 é igual a 7. 25 menos 18 é igual a 7 também. Então, eu já vi que eu tenho dois cálculos que deram 7. Eu vou chamar eles de A e B. A e B. E se eu olhar para eles, eu consigo perceber uma diferença bem importante. Por exemplo, o que muda do 24 para o 25? Se eu olhar para eles. Muda que do 24 para o 25 eu acrescentei 1, né? O que muda do 17 para o 18? O 18 vem depois do 17, né? Então, eu também acrescentei 1. A diferença entre eles é 1. Então, como que eu posso resolver essa conta aqui de uma forma lógica? Poxa, eu sei que nessa conta aqui, eu fiz 24 menos 17. E para essa conta, para B, eu aumentei 1. Eu fiz 25 menos 18. Então, se eu for pensar numa conta C, como é que eu poderia fazer? Eu poderia aumentar esses valores aqui, eu teria o mesmo resultado. Então, por exemplo, eu faria, aumentando 1, 26, menos o quê? Menos 19. E essa conta também daria 7. Ou, ainda, eu poderia fazer 27 menos quanto? Menos 20. E isso também daria 7. A gente já vai fazer uma prova real, vamos descobrir se realmente funcionou essa nossa lógica. Mas então quer dizer que quando eu aumentei de 1 em 1 o valor da conta, o meu verde ficou diferente, mas não tem problema. Quando eu aumentei de 1 em 1 o valor da conta, eu tive o mesmo resultado. Certo, pessoal? Que a diferença entre eles é a mesma. Então, vamos fazer um teste para ver se essa lógica aqui da prof está certa. Vamos fazer o 26 menos 19 para ver se dá certo. Então, 26. Agora, vamos andar 19 casas para a esquerda. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, eu andei 19 casas para cá. 19, ups, tá bem feio. 19 casas para cá. Então, se eu for contar, a prof não vai escrever aqui, mas eu vou contar. 19 casas para cá. Diminuindo, então, do 26. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8 e 7, né? 26 menos 19 realmente é igual a 7. Então, essa lógica aqui, ela funciona. Se eu for mudando a minha conta, aumentando cada valor desses algarismos que eu estou diminuindo, né? Aumentei de 24 para 25, de 17 para 18, eu vou ter a mesma conta, porque a diferença é a mesma entre eles. A diferença vai ser 7. A mesma coisa aqui. Eu aumentei do 25 para o 26, do 18 para o 19. E a diferença continua sendo 7. A mesma coisa aqui. 27, eu aumentei 1, né? Para 26. E do 20, aumentei 1 para o 19. E a diferença continua sendo a mesma, que é 7. Entenderam? Então, a gente pode escolher um deles que a gente tem aqui ou outros também. Você pode ir utilizando essa lógica. 28 menos 21 é igual a 7. 29 menos 22 é igual a 7, e assim por diante. Então, pessoal, 27 menos 20 é igual a 7. Como esse exemplo aqui que a gente fez, né? Agora a questão 2. As turmas do terceiro e do quarto ano participaram de uma campanha de doação de brinquedos. Então, quantidade de brinquedos arrecadada. Turma do terceiro ano da manhã arrecadou 45, a turma do terceiro ano à tarde arrecadou 11 brinquedos. Já o quarto ano da manhã arrecadou 33 e o quarto ano da tarde arrecadou 8. A pergunta A nos fala o seguinte: no terceiro ano, quantos brinquedos os alunos da manhã doaram a mais que os da tarde? Represente essa quantidade na reta numérica. Então, eu quero saber qual foi a diferença entre o 45 e o 11. Qual foi essa diferença? Qual foi esse a mais que eles arrecadaram? E como que eu vou fazer isso? Eu vou diminuir o 11 do 45, né? Então, primeiro eu vou localizar o 45 aqui na reta e eu quero saber quantos brinquedos os alunos da manhã, que arrecadaram 45, doaram sobre os alunos da tarde, que doaram 11 somente. Então, eu vou diminuindo, ó, do 45, vou diminuir 11 para descobrir essa diferença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu diminuí, eu fiz menos 11, né? Fiz menos 11, fui andando para a esquerda e fazendo menos 1 até chegar lá no 11, né? Menos 11. E eu descobri, então, que eles arrecadaram a mais 34 brinquedos. Então, a resposta é 34. E você pode escrever do lado brinquedos. Questão B. No quarto ano, quantos brinquedos os alunos da manhã doaram a mais do que os da tarde? Represente essa quantidade na reta numérica. Então, pessoal, quantos brinquedos a turma da manhã arrecadou? 33, né? E a turma da tarde, 8. Para eu saber essa diferença do quanto a mais que eles arrecadaram, eu vou tirar a quantidade que a tarde arrecadou da quantidade que a manhã arrecadou. Assim, eu vou descobrir quantos a mais que eles arrecadaram. Então, eu vou começar localizando a quantidade da manhã, que é 33, e eu vou diminuir sobre a quantidade da tarde, né? Que a tarde arrecadou. Então, 8, né? Menos 8
brinquedos da tarde. Então, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, né? De novo. Saiu aqui do 33, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Então, a turma da manhã arrecadou a mais que a turma da tarde 25 brinquedos. 25 brinquedos. Certo? Como que eu posso fazer uma outra conta para ver se essa minha conta aqui, esse meu cálculo deu certo? É só olhar se essa diferença aqui dá o resultado 33 mesmo. Então, por exemplo, se eu pegar 25 e somar com 8, precisa dar o número 33. Então, vamos ver se está certo. 25 mais 8, né? Então, 5 mais 8 é 13. Eu não posso escrever o 13 aqui. Então, o 3, que é a unidade, vem junto com a unidade. E o 10, que é a dezena, vem na casa da dezena. Não é mesmo? Então, uma dezena mais 2 dezenas, 3 dezenas. 33. Então, deu certo, né, pessoal? Eu fiz uma conta aqui para eu ver se realmente essa diferença de 25 com o 8 que a turma da tarde tinha arrecadado, davam os 33 brinquedos da turma da manhã. Então, está certo, né, pessoal? É uma conta que a gente chama de prova real. Eu vou fazer um outro cálculo para descobrir se a minha conta inicial deu certo. E então, está certo, né? 25 é a diferença entre o que a turma da tarde arrecadou e a turma da manhã. Ok, pessoal? Vamos então para a última questão, que é a 3, onde vocês vão inventar uma pergunta que utilize a ideia da adição ou da subtração. Então, na questão 3, vocês podem fazer uma conta de mais ou uma conta de menos na reta numérica, utilizando a reta numérica para responder. Vocês vão utilizar pelo menos, né, 2 dessas informações que nós temos aqui. Temos, Juliana juntou 38 tampinhas plásticas verde, 12 amarelas e 14 vermelhas. Então, a questão pede para que a gente invente uma questão matemática, que pode ser ou de soma, de mais, ou ela pode ser de menos, de subtração, né? E para isso, a gente precisa utilizar a reta numérica nessa questão. Então, pessoal, o problema matemático que se pede aqui não é que você simplesmente escreva lá uma conta para resolver, né? Resolva na reta numérica 38 mais 12, né? 38 tampinhas plásticas mais 12 amarelas. Não é isso que está pedindo. Pede que você crie uma situação, problema, invente alguma história onde apareça uma conta para resolver. Então, é como a gente tem no livro, por exemplo, lá na questão 2. A gente tem aqui o contexto das turmas, né, que arrecadaram brinquedos. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo de hoje, a gente também tem um exemplo de problema matemático, com as bolinhas de gude do Tiago e do Eduardo. Então, são problemas matemáticos que envolvem uma situação, né? Não é simplesmente fazer uma conta. Pessoal, então aqui também a gente vai criar uma história envolvendo, então, a matemática na reta numérica. Uma pequena questão, né, pessoal? Então, na questão 3, lembra das informações que você tem que incluir? A professora fez um exemplo utilizando a ideia da adição, da soma, mas você também pode fazer com a subtração. Juliana, que é a menina do nosso exemplo, né? Juliana quer construir um brinquedo com materiais recicláveis.
Para isso, juntou 38 tampinhas plásticas verdes, que é essa primeira informação, a prof escolheu essa, e 12 amarelas. Tinha que escolher duas informações. Então, essas duas. Ela juntou 38 tampinhas plásticas verdes e 12 amarelas. Quantas tampinhas Juliana já juntou ao todo? Então, eu vou somar, né? É uma ideia de soma nessa questão, porque eu vou juntar as 38 tampinhas verdes com as 12 amarelas, para saber quanto ela tem ao todo. Então, represente na reta numérica o cálculo e a quantidade total de tampinhas. Então, ó, ela tem 38 tampinhas plásticas verdes. Então, eu vou começar a minha reta por aqui, porque eu já sei que eu vou andar para a direita, né? Já que eu tô somando. Então, ó, eu vou andar para cá, porque a ideia da conta é de juntar. Então, eu vou começar com 38 aqui. Senão, eu não vou ter espaço, né? Se eu começar aqui atrás. 38, tá bem feio, mas é um 38. Eu vou começar aqui atrás com 38, porque eu vou caminhar para cá. E eu vou andar, então, me deslocar 12 casas, 12 espaços desses para a direita. Então, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11 e mais 12. Então, ó, ela andou 12 casas para cá, porque são 12 tampas amarelas. Então, vamos contar, ó, 38, aí você escreve 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Então, 50 é o número total de tampinhas que ela já tem para construir o brinquedo dela com material reciclável. Então, você responde aqui 50 tampinhas. Certo, pessoal? A resposta da questão você pode dar para alguém da sua casa fazer e você ajuda essa pessoa a responder a questão. Entenderam como vocês vão fazer? Então, vocês vão criar essa questão aqui, escolhendo 2 desses dados que tem aqui em cima. Pode ser esse, ou esse. Tanto faz. Você vai utilizar eles e vai fazer uma questão que seja ou de mais ou de menos. Ou melhor, né? De adição ou de subtração. Tá bom, pessoal? Entenderam as nossas questões de hoje? Qualquer dúvida, eu estou à disposição para atender vocês, ok? Um beijo bem grande